Olá! Hoje vou apresentar o trabalho intitulado Letramento Matemático e suas vertentes. Esse trabalho foi elaborado pela Emily Gonzalez de Hollandeck, pela professora Ana Lúcia Pereira e pelo Luiz Otávio Rodrigues Mendes. Nessa apresentação, referente ao trabalho Letramento Matemático e suas vertentes, nós dividimos ela e vamos falar um pouquinho sobre a problemática, o objetivo do trabalho, o letramento matemático, os procedimentos metodológicos, os resultados e as considerações. Inicialmente, nós levantamos o seguinte questionamento: o que os professores de matemática entendem por letrar o aluno matematicamente? Por que nós levantamos este questionamento? Porque hoje, nós vemos, não somente hoje, mas vemos constantemente a necessidade de estar levando uma educação científica, uma educação matemática para o aluno. Aquilo que vai além do livro, aquilo que vai além das fórmulas. E o letramento matemático, ele vem trazendo um pouco disso, a essência de educar o aluno matematicamente. Então, nós gostaríamos de entender se os professores compreendem o que seria esse letramento matemático e se eles veem essa necessidade durante a sua atuação ou também durante a sua formação inicial continuada. A partir disso, nós traçamos então o objetivo, que seria identificar as percepções de professores de matemática sobre o termo letramento matemático. Bem, antes de iniciarmos e falarmos como que foi desenvolvido essa pesquisa, vamos falar um pouquinho do que de fato é o letramento matemático. O letramento matemático ainda é uma abordagem um pouco nova. Alguns ainda, principalmente no Brasil, acabam confundindo o letramento matemático, ou também chamada de literácia, com a alfabetização, a alfabetização matemática, que são conceitos diferentes. Considerando a alfabetização, alguém alfabetizado é quando o sujeito tem a habilidade de ler e escrever. E o letrado, matematicamente, ou num contexto geral, o letrado, a pessoa letrada, é quando o sujeito faz o uso da escrita. Ela consegue compreender de uma forma mais que vai além do ler e escrever. Envolve-se em práticas sociais de leitura e escrita, ou seja, aplica em aspectos de sua vida cotidiana, como os sociais, psíquicos, culturais, políticos, cognitivos, linguísticos e econômicos. Então, o letramento matemático é diferente da alfabetização matemática. E muitas vezes essa concepção ainda está enraizada, essa concepção simplista sobre o letramento matemático está enraizada na educação matemática. E nesse sentido, nós gostaríamos de verificar isso com professores da educação básica. Para além disso, de entender que o letramento matemático ele envolve a compreensão do ambiente cotidiano, do social, e que o sujeito consegue aplicar também a matemática nesse contexto, por isso chamamos de letrar matematicamente o aluno, ou educar também matematicamente, seria essa essência do letramento matemático. A BNCC, ela também coloca o letramento matemático como objetivo da disciplina de matemática, E ela coloca que o ser letrado matematicamente é um direito desse aluno. E por que a BNCC, que foi implementada não há muito tempo, há pouco tempo ela foi implementada, por que ela também traz essa concepção de letramento matemático agora, agora que ela traz esse termo letramento matemático, e isso antes não era abordado nos documentos. Porque o letramento matemático, ele é abordado e é avaliado em avaliações em larga escala, Uma dessas avaliações, e principalmente esta avaliação, é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é aplicado em vários países, inclusive no Brasil. Ela busca, um dos principais objetivos dessa avaliação em larga escala é avaliar o letramento, não somente o letramento matemático, como também o letramento científico e em relação à língua, à leitura,
E o letramento matemático, então, é exigido em avaliações de largas escalas, e também agora nós vemos essa relação com a BNCC, né? Da BNCC, essa influência nas políticas públicas educacionais, inclusive nessa reforma curricular que nós tivemos. Então, o letramento matemático, ele foi a concepção dada para letramento matemático. A primeira definição foi feita pelo PISA, né, na matriz do PISA em 1999. E essa definição ela vem sendo utilizada até hoje, tanto nos documentos do PISA, agora também na BNCC e demais estudos que vêm sendo utilizados. Então, o que seria o letramento matemático de acordo com o PISA? É a capacidade de formular, empregar e interpretar a matemática em uma série de contextos, o que inclui raciocinar matematicamente e utilizar conceitos, procedimentos, fatos, ferramentas para descrever, explicar e prever fenômenos. Então, o aluno, né, o indivíduo precisa utilizar ferramentas matemáticas, né, competências, ele precisa ter competências matemáticas para conseguir compreender uma série de contextos, né, ou seja, compreender problemas em contextos reais, né, seria essa a definição da UPISA para o letramento matemático. A partir disso, né, entendendo o que seria o letramento matemático, nós utilizamos então como metodologia para esse trabalho ela de abordagem qualitativa, né? E nós aplicamos então um questionário para verificar essas questões do letramento matemático a partir da percepção de professores de matemática. Então, foram 106 professores que participaram respondendo o questionário e foram professores que atuam na rede estadual, né, na educação básica, ensino fundamental, anos finais e ensino médio, do estado do Paraná. Nesse questionário, ele, na verdade, faz parte de uma pesquisa da dissertação de mestrado desenvolvida na Universidade Estadual de Ponta Grossa. Então, essas perguntas foram aplicadas para a dissertação também. Então, isso é parte dos resultados da pesquisa de dissertação do mestrado. Então, para entender o que os professores identificam como letramento matemático, né, nós categorizamos as suas respostas, né, as respostas desses 106 professores. Então, para esse trabalho, nós trouxemos duas questões relevantes, né, para essa pesquisa em relação ao letramento matemático. A primeira, nós perguntamos o que seria o letramento matemático, né, qual a concepção do ser letrado matematicamente por professor. Então, a maioria colocou que seria ter conhecimento da matemática básica. Alguns se aproximaram das definições dadas pelo PISA e pela BNCC, e também uma minoria, não conseguiu descrever o que seria o letrado matematicamente. A partir dessa pergunta, nós também questionamos se o professor evidenciava se era necessário trabalhar com o letramento matemático, os processos do letramento matemático, na formação inicial ou continuada. E a maioria desses 106 professores responderam que sim. Então, em relação à maioria dos professores referente ao que seria ser letrado matematicamente, né, nós tivemos que 37,73% consideram que o letramento matemático ele é apenas compreender a matemática básica. Então, aqui estão as falas de alguns professores que colocam que seria apenas as operações básicas, interpretar fórmulas, de fato ser a parte básica da matemática e não todo o contexto que a matemática precisa ser aplicada, né? Então, eu coloco aqui que letrar matematicamente consiste em formar o aluno para que ele saiba aplicar o que aprendeu da matemática nas situações do dia a dia. E a gente vê que os professores não têm, né, muitos dos professores pertencentes a essa pesquisa não têm essas concepções. Em relação a outra pergunta, né, a maioria dos professores consideram necessário que seja trabalhado o letramento matemático na formação inicial. Eles colocam que precisa trazer novas propostas para o ensino, né? E também isso vai dar uma capacidade intelectual para eles avançar no conhecimento, né, em relação à leitura de mundo. Então, esse professor foi um pouco além nas suas respostas e também vai até o encontro do que o letramento matemático quer dizer, né, que é uma leitura de mundo em relação à aplicação da matemática, né, o educar matematicamente. E outro professor coloca que
é necessário ir além, né, da universidade. A gente conclui a universidade, mas é necessário continuar com os estudos. Então, eles veem que muitos professores não conhecem o letramento matemático numa perspectiva de educar o aluno matematicamente, como nós entendemos no PISA e na BNCC, e também outros referenciais que trabalham, referenciais internacionais que trabalham com letramento matemático, mas mesmo assim os professores identificam ser necessário trabalhar isso na educação básica. Então, em relação à percepção dos professores, vemos que muitos não compreendem, mas sentem a necessidade de ter uma educação, né, primeiramente na formação inicial e continuada, sobre ser letrado matematicamente, para assim levar até seus alunos também as competências desse letramento matemático. O trabalho, a essência do trabalho seria isso. Convidamos então para a leitura do trabalho completo e obrigada.